Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos, produzindo aqui no nosso canal mais um comentário do livro do Apocalipse. Esse livro que nós estamos produzindo várias mensagens para, dentro do possível, explicarmos os vários significados da mensagem dos últimos dias. Todos sabem que o livro do Apocalipse é um livro futurístico em que nós podemos ler na sua mensagem aquilo que vai acontecer ainda no futuro breve, de forma que é um conteúdo que desperta a nossa curiosidade. Por quê? Quem não quer saber o que vai acontecer no dia de amanhã? Todos querem saber das revelações futurísticas. De forma que esta mensagem, a mensagem do Apocalipse, é uma mensagem que desperta a nossa atenção, a fim de aprendermos cada vez mais com o Espírito Santo e a sua mensagem para todos nós. O nosso comentário deste momento de respeito a Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 8, que diz assim para nós: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A primeira observação que nós devemos e podemos fazer a respeito deste texto bíblico é justamente sobre quem fala nesta palavra: o Pai ou o Filho? Essa questão tem gerado vários debates, mas não vamos entrar nesses debates. Vamos direto ao ponto. Tudo aquilo que o Velho Testamento fala a respeito do Deus Pai, o Novo Testamento igualmente fala a respeito do Deus Filho, de forma que quando nós trazemos um comentário elogiando, enaltecendo, glorificando o Deus Filho, não estamos em nada diminuindo o Deus Pai, porque há uma essência de unidade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os judeus é que tiveram uma tremenda dificuldade em compreenderem e aceitarem a divindade de Cristo. É como hoje. Tem determinados ramos da religiosidade que ainda não aceitam a divindade do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Mas quando nós lemos vários, inúmeros textos do Novo Testamento, que foi escrito para a igreja, diferente do Velho Testamento, que na sua grande maioria foi escrito para Israel,
Então a mensagem neotestamentária, ela deixa bem clara que não há diferença entre o poder de Deus e o poder de Cristo, a glória de Deus e a glória de Cristo. O Senhor Jesus, ele diz: eu e o Pai somos um. Houve um momento entre os apóstolos que um deles disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse: há tanto tempo que eu estou convosco. A pessoa de Cristo foi a epifania de Deus, ou a manifestação de Deus entre os homens. Por isso que o seu nome é Emanuel, Deus entre os homens. As pessoas têm uma dificuldade tremenda em compreender estas colocações feitas pelo Evangelho a respeito do Cristo de Deus, do Emanuel de Deus. E esse texto fala, nas suas várias mensagens, justamente a respeito da divindade do Pai ou do Filho. Se é Cristo quem fala, não há nada de errado no que está escrito aqui. Se é Deus, o Pai, que fala, a mesma coisa. Eu acho que não leva a nada nós ficarmos perdendo tempo e gastando saliva na tentativa de derrubar um conceito ou edificar outro que seja do achismo. Eu acho isso ou eu acho aquilo. A expressão eu sou, quando você lê no Velho Testamento, você vai pensar em quem? Em Deus. Porque foi justamente essa expressão que Deus usou para com Moisés quando o enviou à terra do Egito para libertar o seu povo da casa da servidão. Então, os judeus, quando liam essa expressão eu sou, seu pensamento se dirigia diretamente a Jeová, ao Deus dos hebreus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Mas você encontra também no Novo Testamento várias expressões usadas por Cristo quando ele diz eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, e inúmeras outras referências que o Senhor Jesus usou essa mesma expressão para falar a respeito da sua divindade, que ele estava no planeta Terra como sendo o legítimo representante de Deus, príncipe do Pai, herdeiro de primeira linha na nossa linguagem brasileira. E a segunda colocação feita pelo texto é Alfa e Ômega. Não vamos trazer aqui um comentário técnico, até porque o nosso comentário expositivo do Novo Testamento não é um tratado técnico, mas nós estamos escrevendo, repito, este comentário expositivo do Novo Testamento numa linguagem mais simples possível, para que qualquer leitor possa compreender a sua mensagem. Assim são os nossos comentários através aqui do nosso canal. Nós vamos fazer os nossos comentários de forma que qualquer pessoa possa compreender, entender a linguagem clara e objetiva através da qual nós tentamos
interpretar aquilo que está dentro das Sagradas Escrituras. Então, essa expressão alfa e ômega falava a respeito das duas letras principais do alfabeto grego. E todos sabem que esse livro foi escrito em grego. Então falava-se a respeito da totalidade de Deus, da abrangência de Deus, do que Deus significava para o escritor, bem como para a Igreja de Cristo, que estava na Ásia Menor. Essa expressão fala de Deus como o ser absoluto, supremo, que abrange todas as coisas. Era a primeira letra, o alfa, e o ômega era a última letra do alfabeto grego. Isso era uma expressão usada por João na época que ele escreveu o Apocalipse, para efetivamente dizer que não há outro Deus além do nosso Deus, não há outro Salvador além de Cristo Jesus. Por isso que nós vamos usar sempre essas colocações tanto a respeito do Deus Pai como a respeito do Deus Filho. Se eu digo que Cristo é absoluto em poder, em virtude, em glória, digno de toda honra, de todo louvor, eu estou pecando? Eu estou errando? Não. Esse texto, ele nos fala da divindade de Deus Pai, Deus Filho. Se tivesse aqui a colocação sobre o Espírito Santo, diríamos a mesma coisa. A segunda expressão, que são títulos dados tanto ao Deus Pai como ao Deus Filho, é o princípio e o fim. O que significa isso? O que João estava tentando passar para os seus leitores, para a Igreja de Cristo naquela época, já no final do primeiro século da nossa era cristã? O que João tenta passar para nós no dia de hoje através dessa expressão Deus Pai, Deus Filho como princípio e fim? Quando fala de Deus como princípio, é a origem de todas as coisas. Quando nós lemos o livro do Gênesis, ali tem um escopo, um resumo, uma síntese da criação de Deus. Porque a Bíblia ela foi escrita de maneira muito objetiva para transmitir uma mensagem compreensível, em que as pessoas possam ter o contato com a mensagem bíblica e compreender e entender o plano de Deus, o plano da salvação, a vontade do Criador sobre as suas criaturas. Mas a totalidade da criação de Deus é muito maior, muito infinita. E tudo que existe na terra, no céu, nos oceanos, no espaço sideral, no infinito, onde quer que exista qualquer coisa, é fruto da criatividade de Deus e de Cristo também. João, escrevendo seu Evangelho, no capítulo 1, ele diz que tudo que foi criado por Cristo. Por isso que esse texto, nós persistimos em dizer que ele pode ser aplicado a Deus Pai ou a Deus Filho. Não há diferença nisso. Não há dificuldade de aplicabilidade desse texto ao Deus Pai e ao Deus Filho. E quando se fala sobre o fim, é que a mensagem do livro do Apocalipse, na sua grande maioria,
trata dos assuntos finais. Este versículo de número 8 é o final do prólogo do livro do Apocalipse. A introdução são os versículos 1, 2 e 3, e do versículo 1 ao 8 trata do prólogo. Então, o que João quis transmitir, ou Deus através do Espírito Santo, ou Cristo através do Espírito Santo, mediante essa mensagem, é que o conteúdo que está neste livro revelador, tudo se consumirá, tudo terá o seu ponto final assinado e executado por Deus Pai e por Deus Filho. Quem lê a partir do capítulo 6 até o seu final, é um conteúdo completamente futurístico, vai ver em todas as linhas, frases, versículos e textos a ação de Deus Pai e Deus Filho na consumação de todas as coisas. Deus, Ele é o princípio e o fim. Ele pode criar uma coisa nova agora e pode também pôr um ponto final nesta mesma coisa ou em qualquer coisa a qualquer momento que Ele quiser. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Quem é o Senhor? Deus Pai. Quem é o Senhor? Cristo. A igreja não tem dificuldade em aceitar a Cristo como Senhor. Por quê? Ele próprio disse que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele é soberano. São inúmeras as passagens neotestamentárias em que coloca Cristo como soberano, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, Apocalipse capítulo 19, versículo 16, e tantas outras referências. Então esse tratado, o livro do Apocalipse, tem a assinatura de Deus o Pai, de Deus o Filho, do Espírito Santo, por isso que tem aquela referência dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. São qualidades do Espírito Santo, conforme a maioria dos comentaristas bíblicos explicam isso. Então não há como nós tirarmos desse texto nem o Pai, nem o Filho. Assim diz o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. E este senhorio de Cristo, quando nós lemos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9 ao 11, ali nós percebemos que este senhorio de Cristo foi o Pai, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, quem deu este título de Senhor ao seu Filho, porque Jesus é príncipe. A cultura judaica, os hebreus, os israelitas, eles esperavam efetivamente que Cristo viesse para reinar, porque ele era filho de Deus, príncipe, rei. O profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14, eu amo esse texto como profecia, que já falava a respeito de Cristo como Senhor, dominador, com um reino que não tem fim, um domínio que não passará. Então essa colocação é perfeitamente aceitável quando aplicada a Jesus, o Filho de Deus. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. São expressões também que podem ser dirigidas para
Deus Pai e Deus Filho. Deus, o Todo-Poderoso de Israel, ele é. E os judeus, eles gostavam muito dessa expressão em se tratando sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque os judeus não eram gentes, não era nação. Era um povo escravo na terra do Egito. Era um povo vendido para o sofrimento. Eles não tinham nome. Eram uma gente desprezada, sofrida, escravizada pelos governantes do Egito. E Deus, ele resgatou o seu povo da terra da servidão, da terra do sofrimento, e implantou esse povo em uma terra boa, a terra da promessa, aquela terra que Deus prometeu a Abraão, prometeu também a Isaac e a Jacó, e que no tempo certo cumpriu a sua promessa, colocando os descendentes de Abraão naquela terra boa que realmente manava leite e mel. A terra de Canaã, quando Deus conquistou para o seu povo, era uma terra frutífera, tinha de tudo, do melhor daquela região, e Deus deu de graça para os filhos de Israel. Infelizmente, eles foram infiéis e aconteceu o que nós sabemos e a história nos conta. Mas vamos para o que o texto diz. O que é, o que era e o que há de vir. Essa expressão, o que é, o que era e o que há de vir, se refere ao Deus de Israel, mas também ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quando nós lemos Hebreus capítulo 13, versículo 8, nós aprendemos ali que isso se refere a Cristo. Ele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando há uma interpretação honesta, simplificada, sem muitos detalhes, nós observamos que essa colocação feita por João aqui no seu livro cabe muito bem a Deus Filho, como também da mesma forma ao Deus Pai. Não há diferença. Mas um detalhe, na última frase, é quando diz que aquele que há de vir. Quando nós olhamos para o Deus que há de vir, o Deus Pai, fala a respeito de todas as providências que ele vai tomar, baseado nas profecias que estão contidas nos seus profetas. Nos evangelhos tem profecias também faladas e vaticinadas por Cristo, e principalmente no que concerne ao livro do Apocalipse. O Deus que há de vir é o Deus que vai tomar as devidas providências, e as 3 etapas da grande tribulação fala justamente sobre isso. O juízo de Deus, a ira de Deus, o furor de Deus contra os seus inimigos, contra o governo maléfico do anticristo, contra as nações que se rebelam contra o reino de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus, contra todos aqueles que se mantêm na incredulidade, não dando lugar à fé genuína na obra redentora de Cristo Jesus, no Evangelho da libertação. Assim sendo,
nós também podemos falar a respeito daquele que há de vir como sendo Cristo. E em se tratando das vindas de Cristo, podemos falar no futuro em duas etapas: aquela em que ele virá brevemente, por isso que está escrito mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O Senhor Jesus, na linguagem que nós usamos aqui na região onde moramos, poderíamos dizer, já está de malas pronta para voltar, para buscar para si mesmo o seu povo, a sua igreja, que ele comprou e redimiu com seu precioso sangue. Então o Cristo que há de vir também se reporta àquele Jesus glorificado, poderoso, que também há de vir para socorrer os judeus. Na segunda etapa da sua segunda vinda, ele há de vir para ajudar aos filhos de Israel. Por quê? Porque o anticristo vai assumir um governo mundial, enganar todas as nações do mundo, inclusive Israel, mas na metade do seu governo, Israel perceberá que o anticristo é um enganador. Ele é contra Deus, contra Cristo, contra as coisas do reino de Deus. Então Israel romperá. Não só Israel, mas algumas nações amigas também romperão a aliança com o anticristo. E tanto os judeus como essas nações amigas irão clamar pelo socorro divino, e Cristo voltará com seus anjos, com a sua igreja, para batalhar em prol do povo de Deus, dos justos, dos judeus, de Israel e de todos aqueles que confessam o nome de Cristo aqui na terra, e, além do mais, implantar o seu governo sobre este mundo, reinando de Jerusalém sobre todo o planeta Terra. Mas vamos para a última expressão desse texto, o Todo-Poderoso. Essa é uma colocação muito recorrente no livro de Jó, falando a respeito do Deus da história, do Deus dos Hebreus, do Deus que se revela mais profundamente nas páginas do Velho Testamento. Mas nós encontramos também no Novo Testamento expressões tais como essa, falando a respeito de Cristo Jesus. Já no final do seu ministério aqui na terra, antes de subir aos céus, aos mais altos céus, para se assentar à destra de Deus, o Senhor Jesus, ele disse: todo o poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que ao Filho foi dado o reino até o tempo determinado pelo Pai. De forma que essa expressão, o Todo-Poderoso, pode tanto se referir ao Deus do Antigo Testamento, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como também ao Deus Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas, concluindo essa mensagem, nós aprendemos aqui sobre a onisciência de Deus, quando diz o Alfa e o Ômega, porque fala também sobre a sabedoria, o conhecimento, conforme o alfabeto grego. Então fala sobre a onisciência de Deus, fala sobre
o poder de Deus, a onipotência de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem todo o poder. O que eles querem fazer e executar, ninguém pode impedir. Por isso que está escrito que para Deus nada é impossível. A criação de Deus, e é muito pouco o que nós vemos, ouvimos, tocamos daquilo que se chama criação de Deus, é muito pouco comparado à totalidade do que Deus fez, do que Cristo fez, porque Cristo criou todas as coisas conforme a mensagem do Evangelho. Deus criou todas as coisas. Eu não sinto nenhuma dificuldade em falar as mesmas coisas que se fala sobre o Deus do Velho Testamento e Cristo Jesus, o Filho de Deus. É a mesma pessoa. Eu e o Pai somos um. Vamos sempre repetir isso aqui nos nossos comentários. Então fica com este comentário, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pedir a você que se inscreva no nosso canal, você que já é inscrito, dê o seu like, compartilhe os nossos comentários, nossos vídeos, enfim, deixe a sua participação, o seu comentário, não é? Para que possamos aperfeiçoar os nossos trabalhos, as nossas mensagens e fazer o melhor pelo reino de Deus, fazer com excelência o trabalho que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus a todos aqueles que nós temos contato, seja pessoalmente, seja através das mídias sociais, dos grupos do WhatsApp, enfim, por todos os meios nós desejamos levar a palavra de Deus até você. E por fim, não se esqueça de ativar o sininho aí no nosso canal para receber novas notificações sobre as próximas mensagens e os comentários que nós vamos produzir aqui no nosso canal. Portanto, até a próxima mensagem.